Agora a missão, agora que eu entendi, agora é multiplicar, né? Aquilo que eu entendi. Multiplicar, fazer discípulos. Fazer discípulos. E é legal que, falando aqui de missões, eu me lembrei de quando... que a missão nossa é uma só. Exatamente. A nossa missão ela é uma só, né? Eu tenho minha forma de fazer missões, você tem a sua forma de fazer missões. Para cada pessoa, Deus tem uma forma, né? Tem um formato por causa dos talentos, por causa do dom que Deus derramou sobre a vida de alguém. Então, das influências, aquilo que Deus conduziu a pessoa na sua vida, da sua criação. Então, nós somos diversos, e a Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus, que faz com que ele se manifeste de várias formas diferentes para cumprir uma missão que ela é comum a todos. E a comum de todos, que é a nossa missão, é, primeiro, ir por todo mundo pregar o Evangelho, porque só consegue ser transformado e transformar o mundo à medida do Evangelho. Só aquele que realmente teve um encontro com Jesus. Se eu posso facilmente não ser um cristão e ter essa consciência, porque dentro de mim vem uma essência que ela é divina. Então você vai ver muitas organizações que já exercem esse tipo de comportamento, de restauração, de regeneração, né, que a gente fala, e não necessariamente são cristãos, mas essas pessoas ainda não têm um propósito, entende? O nosso propósito é fazer com que todas as coisas sejam restauradas, porque o reino de Deus, que já foi anunciado pelos profetas, que viria, e que Jesus agora, vivendo em carne, ele traz o reino de Deus como ensinamento, e esse ensinamento agora ele passa a entranhar dentro do nosso coração, transforma nosso homem interior, a nossa vida, e nós conseguimos trazer esse reino de forma física para as pessoas. Então existe uma promessa para nós, a promessa do reino de Deus. Por isso quando Jesus ele vai falar que nós devemos orar, ele vai ensinar as pessoas, os seus discípulos a orar, ele fala, Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Por que venha a nós o teu reino? Porque existe a necessidade de o reino de Deus ser estabelecido de forma física na terra. Jesus diz que o reino de Deus ele não é comida, não é bebida, e ele não vem com aparência exterior. Ele é algo que é dentro de nós. Mas vai chegar um dia, e nós esperamos e plantamos esse dia, que o reino de Deus vai se tornar algo físico. Então por isso que nós temos que ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Porque só o Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de transformar a realidade de uma pessoa, tem o poder de transformar a realidade de uma família, tem o poder de transformar a realidade de toda uma cidade, de todo um país e uma nação. Deus ele tem esse poder através do seu Evangelho. E isso cabe a nós. Essa semana, a gente estava conversando com um amigo nosso que foi para a Ásia Central fazer missões. Ele estava contando para nós que lá em outros países onde existe perseguição religiosa e o Evangelho não pode chegar, porque são países muçulmanos, né? Tem outras culturas, tem outras religiões. Ele estava contando as experiências que acontecem nesses países do próprio Jesus. Ele conheceu um senhor, que é um dos heróis da fé, e ele estava dizendo que esse senhor ele não foi evangelizado. O próprio Senhor Jesus apareceu para ele e discipulou ele por 40 dias. E, gente, isso não é muito distante, isso não é difícil de acontecer, isso vai de acordo com a sua entrega para Cristo, para Deus, e o propósito que Ele apresenta para você. A gente vai sentir medo, vai sentir insegurança. Que aí entra as emoções, né? Entra as emoções. E a gente tem que saber, vou ser muito sincera, às vezes dá um frio na barriga e eu pergunto, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Não sei se acontece com você, comigo acontece. Eu vou te contar uma história. E eu escuto, paro para ouvir exatamente o que Ele quer de mim e fazer a obediência. Fazer como Ele te ensina e te orienta para fazer. Ele vai te dar recursos. Eu já falei sobre recursos, já falei sobre aliados. Isso aqui é uma aliança. Isso aqui é uma aliança e Deus te prepara, Ele te capacita. E Ele sabendo que em alguns momentos você vai precisar de mais reforço, Ele vai te dar pessoas, coisas, situações que vão lhe dar o suporte para aquele momento que você vai de repente falar assim, eu não consigo,
Ou você vai falar e falar, eu não sei como faz. Vai aparecer alguém para te auxiliar, para te instruir. Vou contar uma história que aconteceu comigo em 2020, finalzinho de 2020. Eu e o Fabinho, a gente começou a trabalhar junto. E em 2021, alguma coisa foi transformando a nossa vida. E a gente sabe que essa coisa é Jesus Cristo, né? Chamar de coisa aqui é complicado. Mas Jesus começou a transformar a nossa vida de uma forma muito profunda. E à medida que ele ia transformando o nosso interior, nós íamos cada vez mais profundo nas revelações espirituais. Nós acreditamos muito nisso, né? De Deus falar ao nosso espírito e o Espírito Santo nos conduzir. E naturalmente, essas coisas elas foram acontecendo. O Senhor nos chamou para missões. Mas quem disse que era fácil? Não. Aliás, até hoje ainda é menos difícil do que era no começo, mas ainda hoje é complicado. Porque a gente não tem o controle total dessas emoções quando nós não entendemos, não temos o controle das coisas. Por exemplo, quando Jesus fala para Nicodemos que nós devemos morrer e nascer de novo, ele vai falar a historinha do vento. Já ouviu falar da historinha do vento? Não. Ele vai falar, ele fala para Nicodemos, o vento, ninguém sabe de onde ele vem e ninguém sabe para onde ele vai, mas ele vai. Ele segue. Entende? Assim são os que são nascidos do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E ele vai fazer essa comparação e vai dizer que nós somos como o vento. Nós não sabemos de onde viemos. E também nós não sabemos para onde nós vamos, embora nós temos um propósito. Sim, a gente sabe que tem um propósito. Nós sabemos que o nosso propósito é pregar o Evangelho a toda criatura, para que haja salvação e o Evangelho possa transformar a realidade das pessoas. Ótimo. E ser missionário é entender que você tem um propósito e ter desejo de exercer esse propósito. Você vai ter sempre uma vontade de querer mais. Lembra das emoções? Satisfazer no exercício e não buscar a lógica, como você falou. Jesus, se você for olhar pela trajetória de Jesus, não houve lógica em nada ali do que ele fez. Não. Multiplicação era algo surreal. Ressuscitar morto é algo que foge da lógica humana. Curar um enfermo sem medicina foge da lógica humana. Curar só em tocar na túnica. Se entregar como um objeto de sacrifício para que eu e você pudéssemos ser salvos é completamente lógico. Então, a natureza de Jesus na sua caminhada vem trazer para nós que houve muito mais emoções da parte de Deus, da parte de Jesus ali, do que lógica. A vida de Jesus, que foi uma vida missionária, não houve lógica nenhuma. Exatamente. E é complicado a gente falar sobre que nas missões nós muitas vezes somos mais levados pela emoção, porque é isso, foi o que Jesus viveu. E o missionário, ele tem que abrir mão de coisas. Eu e Fabinho, nós abrimos mão de muitas coisas na nossa vida. Nós abrimos mão de proposta de emprego. Boa, viu? E a gente passando por um perrengue financeiro, nós mesmo assim abrimos mão de propostas que eram ótimas. Abrimos mão de propostas de prazeres, de muitas coisas, porque nós entendemos a missão. Nós entendemos para que nós existimos, nós sabemos para onde nós estamos indo e sabemos o que nós queremos fazer. Nosso objetivo é salvar pessoas, é salvar vidas, porque nós somos salvos. Entende? Então, ao mesmo tempo que eu sou como o vento, que eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde vou, você está falando de fé. Entende? Jesus está falando de fé, ele está falando sobre o novo nascimento. Ele está falando que agora que eu nasci de novo, eu vou exercitar, ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, que é esse Espírito que fala ao meu homem interior, ele vai me direcionar para onde eu preciso ir, o que eu devo fazer, quais são as palavras que eu devo usar e quais são os recursos que vão aparecer no meu caminho. Perfeito. Então ele vai me trazer paz. Ao mesmo tempo que as minhas emoções, muitas vezes elas podem estar, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Meu Deus, como que eu vou abrir mão disso? Existe uma certeza interior dentro do nosso espírito que nos dá essa capacidade de avançar e seguir aquilo que Jesus determinou para cada um de nós segundo o propósito que ele nos chamou.